Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, que desde já o nosso coração se sintonize ao dele, para que aqui recolhamos o melhor em termos de recursos de inspiração, de reflexão, de aprendizado, renovando-nos os passos, o sentir e, portanto, o caminhar ao longo da vida. Que possamos realmente aproveitar esses dias que esse evento há de proporcionar ao nosso movimento espírita, aqui de São Carlos, também da região, porque momentos como esse, em que nos revemos, em que nos encontramos, em que nutrimos esses benditos laços da amizade, são momentos muito preciosos na caminhada cristã, em nossa vivência espírita. Vamos compreendendo mais a fundo aquilo que o Senhor nos orientou quando nos disse para que granjeássemos amigos. E uma das mais gratas alegrias que vamos encontrando no caminho é podermos ter momentos como esse, em que aqui estamos reunidos os tarefeiros, os frequentadores das diferentes casas de nossa cidade, ou mesmo aqui do entorno, porque a gente nutre essa força, esse estímulo mútuo que nos ajuda a caminhar. Então, que saibamos valorizar isso e também compreender a tão nobre, tão importante função da Feira do Livro Espírita, já na sua 47ª edição, difundindo por meio de cada livro que daqui sai, que daqui é levado a um lar, a um processo de leitura, a um coração, enfim, que a gente saiba compreender a magnitude disso, o poder transformador do livro espírita, do livro que edifica, quando encontra numa alma a boa vontade de consultá-lo e de extrair os seus tesouros. Então ficam aqui os nossos parabéns para todos os envolvidos, né? Não poderíamos deixar aqui de mencionar a Cidinha, que nos fez o convite lá no ano atrás, já no ano passado, porque já há alguns bons anos vinha ela tentando encaixar essa participação na abertura da feira e nunca podíamos, em decorrência de outras atividades, de viagens. Desta feita pudemos, infelizmente ela não está aqui hoje, mas como a Nil bem disse, ela está em espírito, e também a pessoa da Nil, representando todos os trabalhadores aí da USE São Carlos, os voluntários. É sempre uma alegria poder ver o movimento com esse dinamismo e assim ativo. Então, que cada um possa extrair o máximo de alegria e também de aprendizado desses dias que teremos aqui em nossa cidade. E abrindo as nossas reflexões na feira, o tema que nos foi proposto é dos mais interessantes, porque de um modo geral, ou em síntese, ele é uma espécie de resumo, de visão panorâmica do que seja toda a proposta da vida e da criação, para nós explicada pelo Espiritismo. Então, a Nil nos sugeriu o tema Luz no Caminho, a jornada do Espírito. Naturalmente que falar da jornada do Espírito, num tempo assim exíguo, embora uma hora, ou mesmo se tivéssemos mais tempo, é um imenso desafio, porque tem sido uma longa jornada, a que todos nós que aqui estamos, encarnados ou não, temos percorrido. Já se vão milhares e milhares de anos nessa jornada. E, claro, nós vamos fazer aqui um esforço de síntese, para que entendamos os marcos principais dessa jornada, para que nos entendamos dentro dela, em que ponto, para onde estamos indo, o que já conseguimos vislumbrar, e para que saibamos então o que fazer. O que fazer com o conhecimento espírita que nos chega à mente e ao coração. O que fazer com a mensagem da Boa Nova, que há séculos o Cristo nos tem ofertado, sem que, na maioria das vezes, tenhamos conseguido aproveitar-lhe todo o valor espiritual. E para refletirmos sobre isso, vamos começar pelo Evangelho. Vamos ao Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 10, quando o evangelista nos conta a interessante história de Bartimeu. Nós não sabemos propriamente o seu nome. Bartimeu significa simplesmente
o filho de Timeu. Então nós não sabemos o nome desse personagem, mas um dos mais ilustrativos e marcantes do Evangelho, quando nos propomos a nos aprofundar na passagem em que ele está envolvido. Então, se a gente vai lá ao Evangelho de Marcos, como citamos no capítulo de número 10, conta-nos o evangelista que Jesus estava na cidade de Jericó, e ali nas adjacências da cidade, quando o mestre saía com os discípulos, se encontrava à margem do caminho esse homem, cego e mendicante. Por isso ficou conhecido como sendo o cego de Jericó. Ao ouvir o movimento, a algazarra da multidão, e notar que em verdade passava por ali aquele cujo nome era muito difundido em toda aquela área, aquele cujo nome era divulgado com muita esperança por muitos, mas até com um certo temor por outros tantos, dadas as mudanças que ele parecia anunciar, quando ele nota que se tratava de Jesus, dito por alguns o Messias esperado, ou o filho de Davi, ele faz então um imenso esforço para que fosse visto, para que fosse atendido em suas dificuldades, na sua condição. Então ele começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. À medida que ele clama, aquele clamor passa a incomodar uma parcela da multidão que acompanhava o rabino, o Rabi Galileu, e essa multidão então começa a lhe dizer para que parasse com aquilo, porque estava atrapalhando o mestre, ou estava atrapalhando a sua passagem por ali. No entanto, ele não se dá por vencido, clama ainda mais alto, clama ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto que Jesus, em determinado momento, para então e diz a alguns dos que estavam próximos dele: olha, digam a ele que venha até mim. Então esses mensageiros vão até o cego de Jericó, lá sentado à margem do caminho, mendicante, e dizem: olha, coragem, ele te chama. A depender da tradução, vamos encontrar tem de bom ânimo, ou coragem. Ele te chama. O cego, então, tomado por aquela alegria, pela possibilidade do encontro, ergue-se, lança fora o manto ou a capa e dirige-se ao Senhor. E ali se estabelece um brevíssimo diálogo. Não, no entanto, um diálogo raso. Pelo contrário, um diálogo muito profundo. Jesus, em verdade, faz-lhe uma indagação: que queres que eu te faça? E ele traz uma simples, embora muito profunda resposta: Senhor, que eu veja. O Senhor então lhe diz que a sua fé o havia curado, restitui-lhe a visão, e termina a cena, a passagem, com esse cego, agora não mais à margem do caminho, mas no caminho. Agora não mais um cego, mas alguém que vê. Agora não mais um mendicante, mas alguém que caminhava por esse novo caminho, dando glórias, cantando hosanas a Deus. Essa é a passagem. E essa é uma das maiores belezas do Evangelho. Porque quantas frases foram necessárias para descrever essa cena? Talvez 10 frases em torno disso? No entanto, são histórias como essa que, partindo do Evangelho e alcançando o coração da humanidade, têm sido cada vez mais por nós compreendidas, essas cenas, essas lições, esses breves diálogos, como os maiores tesouros de sabedoria já legados à humanidade. Porque vertidos pelo próprio coração do Mestre, pela sua própria exemplificação junto de nós, felizmente narrada e registrada pelos evangelistas, por aqueles que tiveram essa compreensão
do valor disso no tempo. Ou seja, o valor do livro que edifica no tempo. Porque é preciso, lembremos-nos, o Evangelho é um livro, claro, que narra um modo de vida, mas chegou até nós por meio do registro, do livro, que hoje podemos analisar, compulsar, o livro de luz, o livro que acende luz em nossos horizontes de entendimento, apresentando-nos então uma melhor compreensão acerca da vida. Mas, aprofundando o olhar sobre essa singela história, vamos tentar identificar aqui alguns elementos que a conectem à nossa busca e ao nosso tema nesta noite. Porque quanto mais nos debruçamos sobre ela, sobre a história de Bartimeu, mais acabamos por nos identificar com esse personagem, naquele que é o processo mais fundamental em torno do Evangelho. Vê-lo operando em nós, em nossas vidas, por meio das conexões que possamos fazer entre aqueles personagens, os seus dramas, os seus anseios, mas também os seus processos de renovação e de redenção, perceber que isso em verdade se enquadra ou deve se enquadrar em nossa vida. E quando a gente traça um paralelo, né, quando a gente faz esse contraste entre o início da passagem, passando pelo seu desenrolar e chegando ao final da passagem, esse contraste evidencia ainda mais a importância da mensagem que ela transmite para nós, especialmente no contexto do tema que nos foi proposto. Ou seja, quando pensamos nessa jornada em busca da luz, libertando-nos gradualmente de nossa cegueira. Porque vamos cada vez mais vendo-nos em Bartimeu. Muitas vezes nos veremos assim na vida, estagnados à margem do caminho, sem poder ver, sem conseguirmos enxergar, de fato, a magnitude da vida que nos cerca, da obra divina, tão rica em abundância, em recursos, em possibilidades, em oportunidades. Agora, em nosso estágio ainda muito aquém dos altiplanos da evolução que estamos destinados a alcançar, somos como que envoltos ainda por faixas de sombra, por escamas de treva, decorrentes justamente da nossa ausência de evolução. Falta-nos ainda muito em termos de luz de compreensão, discernimento, valor moral, virtude, para que essa luz projetada de nós possa nos fazer, de fato, ver, enxergar a vida tal qual ela é. De modo que a passagem é muito ilustrativa. Muitos de nós, em nossa trajetória espiritual, assim nos encontrávamos antes de um encontro mais real, mais profundo com Jesus. Encontrávamos-nos à margem do caminho evolutivo, enceguecidos para a vida tal qual ela é, cegos para os nossos verdadeiros destinos, para os verdadeiros valores da vida, e a mendigar aquilo que responde somente aos interesses mais imediatos do ser. Quantas vezes não temos trocado em nossa trajetória espiritual a riqueza imensa, incomparável dos valores espirituais, bem como da felicidade, da alegria que daí decorrem? Quantas vezes não temos trocado isso por algumas migalhas, por algumas esmolas de prazer sensorial, de facilidade no mundo, de ilusões, que se nos satisfazem por algum momento, muito escassamente, nos fazem nos manter mais uma vez nessa condição, à margem do caminho que realmente precisamos trilhar em busca
dos tesouros imensos que nos estão reservados a todos como herdeiros e filhos de Deus. Buscando traduzir isso de maneira ainda mais clara e prática para nós. Quantas vezes não estamos a mendigar o prazer material, estagnados à margem de um caminho de consciência, de progresso, evolução real, julgando ser esse prazer material o mote e o objetivo maior da vida. Quantas vezes não estamos ali parados, estagnados, enceguecidos pelas sombras projetadas de nós mesmos, a considerar que os recursos monetários, os aplausos e incensos do mundo serão os valores que de fato haverão de nos tirar dessa condição de mendicância, quando em verdade apenas nos mantém no mesmo estado. A misericórdia, então, de alguma maneira nos alcança, porque uma das mensagens principais dessa passagem é essa: o Cristo segue percorrendo os caminhos do mundo, buscando os cegos de Jericó, que já não mais desejam estar em tal condição. Nem mais à margem do caminho, nem mais cegos, nem mais a mendigar, quando uma fortuna imensa de valores do Espírito lhes está reservada. E o Cristo não atua sozinho nesse processo. Tem os seus mensageiros. Aqueles que ele envia dizendo: olha, digam a ele para que venha até mim, não são uma exata figura dos nossos benfeitores espirituais. Não são uma exata figura dos espíritos imortais que, por meio da doutrina espírita, vieram mais uma vez chamar a nós, os cegos de Jericó, à margem do caminho da evolução, estagnados a contemplar ilusões. Os espíritos vieram nos chamar mais uma vez. Coragem, ele te chama. Voltemos ao caminho, à jornada, ao movimento da vida, sem o qual não há luz e, portanto, não há visão. Sem o qual não há progresso e, portanto, não há retorno. Não há, de fato, riqueza do Espírito, sem o progresso que se efetua. Aqueles que Jesus envia a buscar o cego de Jericó podem ser muito bem prefigurados na forma dos nossos espíritos benfeitores, na forma do Consolador, do advento do Consolador, que foi novamente um chamado de Jesus a nós, humanidade terrestre, alcançando sobretudo aqueles que já se desgostaram, desiludiram quanto à matéria em suas possibilidades exclusivas. Aqueles que já anseiam por algo mais, que fale mais fundo, que responda a anseios mais profundos do ser. Por isso, não por acaso, esse cego de Jericó encontrava-se na saída da cidade. Jericó, na simbologia do Evangelho, é um símbolo da vida materializada, voltada para a matéria. Traduzindo o significado do termo no hebraico, cidade perfumada ou dos perfumes. Aqueles que já se cansaram dos perfumes que ludibriam, os perfumes da matéria, dos seus prazeres e ilusões, aqueles que já estão às portas de saída desse modo de vida, a esses o Cristo vai buscar, porque encontra mais abertura, mais espaço. A esses o Cristo envia os seus mensageiros, dizendo: enfim despertaste, enfim te cansaste da cegueira, dessa mendicância que não é uma mendicância de natureza material, física, monetária, pelo contrário. Enfim percebeste que é dado a ti voltar ao caminho, acender a luz e encontrar a riqueza imensa a ti reservada, a riqueza do Espírito. Então esse é o paralelo, o contraste que nós vamos vendo na passagem. De alguém à margem do caminho, cego, mendicante, transita-se para alguém que está de volta no caminho, enxergando, e agora com imensos motivos
enfim, descobertos, encontrados para agradecer, para louvar a Deus. Porque, em geral, é o que se dá em nossa vida. Nos estados de egoísmo, de inconsciência, de insensatez, sempre temos muito o que reclamar de Deus. Sempre temos muito que exigir, que cobrar do alto, da espiritualidade, de Jesus. Mas basta se acenda em nós a luz da compreensão. Basta voltemos ao movimento, deixando o estado de inação, de ócio, que nos mantém assim cativos da sombra. Basta que se faça essa luz do Espírito para que vejamos N motivos de gratidão. N possibilidades de melhoria, de felicidade, de contentamento verdadeiros à luz do Espírito. Então, a passagem, ela figura, ela ilustra para nós o que faz o contato do Cristo em uma vida. O contato com Cristo, o encontro com Ele. De onde Ele nos tira, para onde Ele nos leva, nessa jornada que no fundo é uma jornada em busca da luz. Mas luz que se acende no caminho, não à margem dele. Para tanto, é preciso identificar qual o caminho, para que em o percorrendo a luz não se apague, pelo contrário, se amplie. E em se ampliando a luz encontremos cada vez mais felicidade, cada vez mais paz, cada vez mais luz. Isso é a visita do Cristo em cada vida. Também a visita do Consolador, que não é senão o retorno do Cristo à humanidade terrestre, mais uma vez perdida em seus caminhos e em suas próprias sombras. É isso que nós gostaríamos de trazer como ponto de partida para as nossas reflexões nesta noite. Analisarmos como tem sido o resultado desse encontro com o Cristo em nossas vidas. Porque há uma expressão que nós utilizamos corriqueiramente aqui enquanto encarnados. Quando um novo ser vem a este mundo, nós nos utilizamos da expressão dar à luz, né? Ou vir à luz. E a partir da compreensão espírita nós ficamos a nos indagar. Quantas vezes nós já viemos à luz da matéria? Nesse sentido, à luz do existir na matéria. Quantas vezes já fomos dados à luz? Quantas vezes já viemos à luz da matéria? Isso é parte inerente do processo de evolução, do progresso do espírito. Reencarnar, vir e retornar tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Mas quando nós falamos do trabalho do Espiritismo, do trabalho do Cristo em nossas vidas, estamos falando de um dar à luz distinto, um vir à luz diferente. Uma coisa é vir à luz do mundo, recebendo um novo corpo, sendo lá ofuscados pela luz quando deixamos o ventre materno. Por isso temos passado N vezes, muitas vezes. Agora, o Espiritismo, bem como o Evangelho, visam algo muito maior do que isso. É um vir à luz real. Um dar à luz, ou sermos dados à luz da vida real, da vida do Espírito, da vida imortal. Ou seja, nascermos para a vida cósmica. Nascermos, enfim, para a nossa vida espiritual, para o seu cultivo e desenvolvimento. Porque por muitas vezes viemos à luz desse mundo, sem termos sequer cogitado alcançarmos a luz da vida real. Por aqui passamos tantas vezes em outras experiências, como quem tudo desse à matéria. Nem sequer cogitasse de outras realidades, de outros valores. Emmanuel utiliza-se da expressão o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual.
em muitas, nós temos passado pela matéria, identificando-nos de fato como um corpo, como um ser material, para só vislumbrarmos algo da nossa imortalidade após o sepulcro. Geralmente premidos por muitas dores e desilusões, como vemos tantas vezes em nossas reuniões mediúnicas. Então passávamos pelo mundo, viemos à luz desse mundo tantas vezes, sem termos ainda alcançado a luz da vida do Espírito. Esse é o processo. Mas chega uma hora que, tal qual o cego de Jericó, nos cansamos disso, nos esgotamos. Estamos espiritualmente, digamos, como ele, na saída de Jericó, já ansiando novas moradas espirituais, novos estados de consciência. É o que a longa trajetória do Espírito vai proporcionando a ele. As tantas lutas, as várias vidas, nas mais diversas condições. Aos poucos ele começa a cogitar de algo maior do que aquilo que ele simplesmente pode apalpar, tocar, comprar, acumular. Ele vai identificando uma sede, uma fome de outra natureza, que nada daquilo que os seus sentidos abarcam lhe pode saciar. A gente vê isso muito bem descrito pelo próprio Mestre no seu conhecido diálogo com Nicodemos, que é muito profundo em sua extensão. Jesus, em determinado momento, diz assim para Nicodemos: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Mas logo adiante Jesus diz: em verdade te digo que ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então notemos a diferença fundamental. Uma coisa é ver, uma coisa é eu começar a cogitar desse reino de Deus, de uma felicidade que não é uma felicidade da terra, ou uma felicidade associada às coisas da terra. Quando eu começo a cogitar disso, eu estou vendo, começando a ver esse reino. Agora, entrar nesse reino, aí Jesus coloca mais uma condição. Ninguém poderá entrar nele se não nascer da água. Aí está a reencarnação. Nascer da água é vir a este mundo, é vir a matéria, mas nascer do Espírito. Ou seja, passar por aqui renovando-se. Passar por aqui como quem não fica à margem do caminho, ao longo de toda uma existência às vezes. Passar por aqui como quem de fato caminha, como espírito que é, em busca da sua destinação. Porque reencarnar por reencarnar, como dizíamos, já o fizemos tantas vezes, e em muitas dessas oportunidades, pouco ou nada extraímos da existência. Voltamos quase que os mesmos para o mundo espiritual. Ou seja, nascemos da água, mas não nascemos do Espírito. Já foram tantas as vezes que viemos à luz desse mundo, que pelo menos agora a gente já começa a ver o reino de Deus, como Jesus previu. Mas agora entramos numa nova etapa. Agora o nosso esforço maior será por entrar nesse reino. E para entrarmos nesse reino não bastará tomar novamente um corpo. Não bastará vir à luz desse mundo. É preciso buscar a luz da vida. Entrando nessa senda, nessa caminhada com Jesus, como fez o cego de Jericó. Esforçando-nos dia a dia para deixar as escamas de sombra, como fez um dia Saulo de Tarso. Um dia não, ao longo de toda a sua vida. Porque ali Ananias devolve-lhe a visão física, mas implicitamente a dizê-lo que muito ele teria de fazer para alcançar, de fato, visão espiritual com Jesus. E assim o fez, por 30 anos de esforço, deixando para trás essas escamas, rasgando véus, em busca dessa luz da vida. Então é isso que Jesus está dizendo, é uma diferença sutil, mas absolutamente fundamental. Porque se já pelo menos podemos ver o reino de Deus e se já entendemos que o nosso passo agora é o esforço constante e perseverante para entrar nele, não poderemos lidar mais com cada reencarnação de maneira irrefletida.
de maneira a menosprezar o tempo, os valores, os recursos e, em especial, os conhecimentos recebidos. Cada reencarnação, a partir dessa compreensão de que não basta nascer da água, mas é preciso nascer do Espírito, ganha uma importância capital para o Espírito, que está encarnado e que está consciente disso. Não posso perder tempo. Não posso permanecer à margem do caminho a contemplar ilusões. O Senhor nos chama. E os mensageiros disseram, coragem, Ele te chama. Ou seja, caminhar com Ele pede de nós coragem. Porque as lutas são imensas. Por vencer-nos em primeiro plano. Mas o fruto abençoado dessa coragem é a visão, a percepção cada vez mais clara da beleza da vida e do que nos espera. O fruto abençoado dessa coragem dos que se erguem, deixando para trás as capas de ilusão para seguir com Ele, o fruto abençoado disso é a possibilidade de encontrarmos 1000 motivos por agradecer e 1000 meios de sermos úteis e de auxiliar, sendo, portanto, instrumentos dele. Essa passagem nos remete a uma outra, que está agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus, numa frase, sintetiza todo esse esforço que nós estamos trazendo aqui em termos de explicação. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então olha que bonito isso. É como se essa passagem se conectasse diretamente com a cena do cego de Jericó que nós descrevemos. Lá o cego, por estar à margem do caminho, permanecia cego, mendicante. Mas a partir do momento que se ergue a representar o esforço da vontade, que compreende e busca realizar, a partir do momento em que deixa para trás as capas, portanto, os véus de ilusão com os quais muitas vezes ainda nos acompliciamos, quando ele faz isso e vai ao encontro do Cristo, ouve dele a pergunta fundamental, que queres que eu te faça, e recebe então, ante a sua resposta, aquilo que esperava. Senhor, que eu veja. Ele pede isso, que eu veja. Jesus, então, lhe responde com a visão. Como a nos dizer, olha, quem entendeu que a vida pede de nós esse movimento, esse dinamismo, essa busca, esse alguém, no caminho, encontrará a luz e a visão que precisa. Em outras palavras, se às vezes as respostas parecem nos faltar, se os caminhos nos parecem obscuros, é muito provavelmente porque falta de nossa parte esse erguermos-nos, lançarmos para fora, para longe a capa e irmos em busca do Mestre, tanto na compreensão do que nos ensinou, como também na devida aplicação do que nos ensinou em nossas vidas. Porque Jesus deixou bem claro para nós, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E isso, gente, vale para quem tem a visão do corpo, como também para quem não a tem. Porque Jesus não fala ali da visão desses olhos, alcançados pela luz física, digamos assim, ou essa luz que nós podemos medir aqui. Jesus fala de uma outra natureza de luz, a luz da vida. É para essa luz que nós precisamos nascer. É o parto em relação a essa luz, é esse dar à luz que o Espiritismo e o Evangelho visam nos proporcionar. Isso me faz recordar uma outra fala do Mestre, logo no início do Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 4, quando João está descrevendo, a figura luminosa do Cristo, aquele verbo que estava desde o princípio com Deus, em todos os processos de criação aqui na Terra.
E em determinado momento João diz assim, de maneira muito inspirada: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quando Jesus fala lá, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, João nos ajuda a entender um pouco lá no início do seu evangelho. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então, que vida é essa que nós buscamos? Ou, o seu sinônimo, que luz é essa que nós buscamos? Responderíamos aqui como os Espíritos, em O Livro dos Espíritos: vede Jesus. Então, em busca do que nós estamos, meus amigos? A que nos destinamos? O que nos está reservado? O que de fato é viver? Respondem-nos os Espíritos: vede Jesus. Então, enquanto a nossa meta de vida, de busca e de jornada, não for Ele, estaremos ainda a existir. Vindo tantas vezes à luz dessa vida, mas sem nascer ainda para a grande vida. Sendo ainda cidadãos deste mundo, mas sem tomar posse da nossa cidadania celestial. Atentos à ornamentação da personalidade atual, mas desatentos ainda à construção do espírito imortal que somos. Então é para essa vida que o Evangelho quer nos levar. São essas as dores do parto que ele produz, para essa vida que em Cristo resplandece. Aquela beleza, aquela ternura, aquele enternecimento, aquela emoção, aquela sensibilidade, aquela alegria, aquela esperança que a gente sente, que a gente contempla quando olha para o Cristo, quando pensa nele. Essa é a vida que nos chama a partir de agora. É isso que nós precisamos construir. E não há outro caminho de fazê-lo, senão, como ele mesmo disse, percorrer os seus passos. Porque quem o segue não andará mais em trevas, porque terá encontrado a luz da vida. Por isso que, se ele em João diz: eu sou a luz do mundo, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, quando fala da missão dos discípulos, ele diz: vós sois a luz do mundo. Espera aí, quem que é a luz do mundo? É ele ou somos nós? Ou somos todos? Qual a diferença entre ele e nós? Ele revelou essa luz. Nós a recebemos por ora. Cabe-nos agora revelá-la em nós mesmos. Por isso que ele segue dizendo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para que ela seja colocada debaixo do velador, mas para que ela seja posta acima ou sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que entram na casa. O que Jesus está dizendo com isso? A luz que vai sendo recebida, que vai sendo acumulada, angariada pelo ser, o passo seguinte dela é elevar-se para que se faça vista. Não numa exaltação baixa e rasteira da personalidade, mas para que outros espíritos possam descobrir o que lhes está reservado, o que é a vida, o que é viver. Por isso ele fala de uma cidade colocada sobre um monte. Por isso ele fala de uma candeia colocada sobre um candeeiro. Agora, o que muitas vezes tem se dado conosco, desde a primeira vez que recebemos o toque dessa luz, da luz do Evangelho, da luz de Jesus em nossas vidas. Luz recebida que não tem sido luz refletida.
não temos conseguido, não temos de fato nos disposto a subir ao monte de testemunho a partir da luz recebida, ou pagar o preço de estar sobre o candeeiro a projetar essa luz. Muitas vezes voltamos, como o cego de Jericó, à margem do caminho, deixando que o velador dos interesses, das comodidades, encubra a luz recebida, a luz que o Cristo nos ofertou. Mas o caminho está bem claro. Por misericórdia a luz veio até nós. Agora nós precisamos ir em busca dela. Por misericórdia a luz buscou Saulo às portas de Damasco. Por misericórdia o Mestre a nós nos buscou, Saulos, cegos de Jericó, à margem do caminho, às portas de Damasco, dizendo-nos também: agora venha comigo, venha até mim. A luz recebida é preciso seja uma luz refletida. Por isso o título que julgamos tão pertinente: Luz no Caminho. A jornada do Espírito. Não é outra senão descobrir o caminho, adentrar o caminho, percorrê-lo, para que a luz se faça, para que a luz recebida seja a luz agora ofertada por si mesmo dentro da criação, cumprindo o desígnio que nos está reservado. Então, por isso que, se ele se define como sendo a luz do mundo, também diz a cada um de nós: vós sois a luz do mundo. A diferença entre ele e nós é o caminho percorrido. Ou para nós, o caminho a percorrer. Porque o produto dessa jornada, nós já sabemos. Vede Jesus. Então, se estávamos lá, à margem do caminho, cegos, para onde ir, o que fazer, o que buscar, a misericórdia da vida apresentou-nos Jesus. Outrora, não soubemos aproveitar, mas a misericórdia de novo nos trouxe pelas vias do Consolador e disse-nos: não sabes para onde ir? Não sabes o que almejar? Qual o caminho? Por onde começar? Pois eis aqui o caminho que te busca e te chama. Venha seguir comigo e não te faltará essa luz da vida. Não te faltará motivo para seguir, não te faltará esperança para perseverar, não te faltará ou não te faltarão alegrias enormes em cada descoberta, em cada novo horizonte alcançado a partir dessa luz. Não te faltarão recursos, como aquele cego, que outrora cego agora caminhava sempre a agradecer no caminho pelas dádivas recebidas. Mas não nos enganemos. A luz tem um preço. O preço é a jornada que está descrita. Para que consigamos, recebendo essa luz, fazê-la brilhar em nós, resplandecer em nossas vidas, quanto de óleo, quanto de tempo não deveremos dedicar a esse processo de iluminação do ser. Luz que se acende no caminho é luz de entendimento da vida. É luz de virtude, de valor moral. Agora, construir entendimento, construir sabedoria, tem um preço. O retorno é incomparável. Como descrever a alegria de se libertar de mais uma algema de ignorância? Como descrever a alegria com que vamos sendo tomados em nosso coração quando, por meio desses tesouros que estão aí expostos nas prateleiras, vamos entendendo a vida em sua magnitude. Não vivemos só essa existência. Já vivemos outras tantas, como ainda as viveremos muitas. Já fomos pobres, já fomos ricos, já estivemos em posições de poder ou de subalternidade, já vivemos nesta ou naquela longitude ou latitude, já vivemos todo tipo de experiências nobres, mas muitas outras não tão nobres. Enfim,
Tudo isso o Espiritismo vai descortinando para nós, removendo essas escamas de ignorância. Não há morte como outrora entendíamos, há vida sempre aqui ou além. Os que partiram antes de nós não estão apartados do nosso sentir, nem tampouco distantes imensamente de nós. Podemos alcançá-los pelo pensamento, pela oração. Não estamos ao léu, a vida tem um propósito, tem um sentido, há uma misericórdia infinita que nos rege os destinos e que nos acompanha a cada uma em nossas necessidades. Tudo isso vai chegando como uma fonte de imenso consolo, graças à luz do entendimento que vamos acendendo em nós. Luz no caminho, luz no esforço de estudo. Luz de quem deixou à margem do ócio, da inércia, da ignorância e, enfim, tomou o caminho do estudo, da compreensão, da análise de si mesmo. Cada nova página das leis divinas que podemos ler e decodificar em nós é mais uma fonte de imenso consolo. Cada novo aspecto do nosso ser que passamos a entender, mais uma fonte de consolo e libertação. Quanto mais penetramos nos mecanismos por meio dos quais o universo funciona, esse mecanismo sublime, perfeito, mais isso nos proporciona confiança, segurança, estímulo a prosseguirmos, luz do entendimento. Mas isso só consegue quem se ergue para estudar, quem vai em busca da luz e é por ela premiado. Quem sua, quem chora, quem persevera, faz-se digno da luz, como o Mestre nos ensinou. Da mesma forma, a virtude, valor moral. Quanto nos custa ainda sermos escravos de nossas paixões? Como é doloroso, como é angustiante vermos que muitas vezes agimos não com a razão, mas por impulso, por cegueira, por insensatez. Como é angustiante sabermos que ainda não somos livres. Por outro lado, que alegria naquele que pode dizer: venci a mim mesmo neste aspecto, nesta luta, resisti à tentação. É a luz da virtude, é a luz da vitória sobre si. Não há laurel, não há medalha, não há prêmio no mundo que se equipare a isto. E é o que a jornada com Cristo vai nos proporcionando dia a dia. Mas para aqueles que caminham, para aqueles que se erguem, deixam a margem da vida, aqueles que anseiam por enxergar, para que enxergando possam de fato viver, alcançar a luz da vida, que em Cristo resplandeceu e que nos convida a construí-la e a acendê-la em nós. Essa é a vida que o Espiritismo, que o Evangelho vão nos descortinando, ajudando-nos a entender que, em verdade, o Espírito é uma espécie de dínamo. Sabe o dínamo que nós tínhamos nas bicicletas antigamente? Aquele equipamentozinho que converte energia cinética em luz. Assim o Espírito. Se não há cinética, isto é, se não há movimento, não há luz. Quem estaciona na criação, seja na preguiça, seja no ócio, seja no cativeiro das paixões, seja no presídio da vingança e da culpa, quem estaciona, a ele falta luz. Torna-se mais um Bartimeu. Agora, quem se ergue a mobilizar as potências da sua alma, o motor do espírito, que é a vontade, quem se ergue alija de si o que sejam as ilusões, as capas, as aparências, que tanta energia nos consomem e nada produzem, quem assim faz e entra no caminho, pela disciplina, pelo empenho, pela aplicação, pelo estudo, pelo trabalho, a esse não falta energia cinética. O movimento que ele dá à vida, o dinamismo que ele dá à vida, é nele convertido em luz.
luz acesa na criação. Mais um espírito que entra na senda fundamental da vida e que está despertando para a sua vocação. Brilhe a vossa luz. Eis em panorama o que o Espiritismo nos apresenta. Para traduzir isso de maneira talvez até mais clara e poética, vamos a um poema, pelo menos para mim, o mais belo poema, a mais bela pérola dentre os poemas que chegaram até nós por meio de Francisco Cândido Xavier. Poema esse que é uma espécie de hino à vida, à criação, à lei divina, um misto de hino, oração, mas também uma profunda reflexão filosófica sobre a jornada em que estamos em cursos, convidando-nos a refletir se ainda permanecemos à margem, acumpliciados com a sombra e com a cegueira, a pedir da vida, dos outros ou de Deus aquilo que não temos feito por merecer. Ou se, enfim, já despertamos, já percebemos que Cristo tem passado por nós, se já ouvimos aqueles que Ele enviou até nós dizendo-nos: tem de bom ânimo, coragem, Ele te chama. E se já nos dispusemos então a nos erguer para marchar em busca da luz da vida, da luz que se acende no caminho, cumprindo, realizando a nossa destinação. Por isso vamos ao poema Marchemos, Castro Alves, Parnaso de Além Túmulo. Ele diz: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e margens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte,
o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Eis o caminho que nos está proposto e a luz que nos cabe acender. A nós, cegos de Jericó, Bartimeus, a boa nova. O Senhor que por meio da espiritualidade, que por meio desses tantos livros nos diz: coragem, Ele vos chama. Que possamos aceitar o convite e, para o infinito, marchar. Que Jesus nos abençoe a todos.